motivação de hoje, que temos 2 grandes temas, que primeiro eu vou chamar a Maria Luísa. Então, seja muito bem-vinda, Maria Luísa, que vai nos abordar a questão da mulher. Ela é licenciada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, em Comunicação pela Metodista, é militante feminista, trabalhou como jornalista na SOF. A SOF vem como mesa temática, que hoje vocês vão se inscreverem. A SOF vem como mesa temática, que é Sempre Viva Organização Feminista. Faz parte do Fórum da Marcha de Mulheres de São Bernardo e da Marcha Mundial das Mulheres. E tem uma grande experiência também sindical com a CUT, então seja muito bem-vinda, pode se sentar. Enquanto eu apresento o Bruno para Maria Luísa. Oi. Bom dia para todos e todas. Fiquei bastante emocionada já de participar dessa mística tão revigorante assim. E queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, por participar dessa mais uma etapa dessa caminhada tão forte que é esse curso de verão. E, desde o começo, o primeiro contato que eu tive foi com a Terezinha, que foi muito acolhedora, que me deu força para que eu viesse. Falei, não sei se eu vou, não sei se eu estou preparada para ir. Ela não vai, porque a sua experiência é importante compartilhar. E prosseguindo com as várias cartas, com os vários e-mails, e, por fim, com a Angélica, que também me acolheu aqui. Eu estou dizendo isso porque isso é uma coisa importante do processo de educação mesmo, quer dizer, você acompanhar, convidar. Tem uma amiga que fala assim, quando você vai convidar alguém para uma reunião, você pode mandar um zap e falar assim, tem reunião dia tal. Bom, agora, quando você quer que a pessoa venha, você vai, você conversa, você liga, você fala da importância. Então, acho que esse foi uma coisa bem bacana de ver como valoriza esse espaço, como ele é um espaço importante para quem está aqui hoje, para todos nós e todos nós que participamos, né? Então, acho que, primeiro, isso agradecer pela acolhida, pela iniciativa, e acho que é uma coisa bastante importante. Queria agradecer muito também a apresentação inicial aqui, que foi uma aula, ao mesmo tempo uma aula de história, e como você também pode ler uma obra de arte. Acaba sendo um jeito de você, como é que você pode olhar para um desenho, para uma pintura, e ver que ali tem elementos que você pode interpretar, que você pode trazer para você elementos para reflexão. Então, acho que isso ajuda muito, e eu acho que faz parte desse projeto, dessa parte educativa de trabalhadores e trabalhadores, que é o tema que a gente está tratando no geral aqui. Então, foi muito legal começar, porque vocês veem, o tema que eu vou falar é mulheres trabalhadoras, lutas, conquistas e desafios para a igualdade trabalhista. Tinha conversado com a Angélica antes. Tinha alguns aspectos históricos que eu ia mencionar aqui, e vou passar de relance, porque ela comentou que ontem foi muito legal, muito mais vigoroso o debate que teve em relação às palestras do que propriamente a exposição. Então, se eu puder enxugar, eu vou enxugar a apresentação, e a gente tem muito mais foco no debate. De antemão, eu queria dizer que, talvez, no artigo que vocês tenham no livro, tem um erro de digitação. É um artigo que eu e a Marilane fizemos, porque logo no começo fala de uma lei que é de 2013, na verdade, de 2023, né? Porque o texto começa assim, falando que, com a lei da igualdade salarial, a gente tem a perspectiva de que essa lei, de fato, seja implantada, porque é uma iniciativa que começa há muito tempo, e o que a gente espera é que, com ela, a gente tenha, de fato, a igualdade salarial, que é uma demanda que aparece lá atrás, já em 1932, quando as mulheres conseguem uma legislação que depois é incorporada à Constituinte de 34. Então, a gente tem essa expectativa que essa nova iniciativa possa
de fato, acontecer e alterar a vida de trabalhadores e trabalhadoras. Então, aí, eu vou pedir para... Não sei quem que está... Para quem eu falo de mudar... Ah, esse... Tá. Eu queria dar a foto. Então, acho que a primeira coisa é isso. A segunda coisa que eu queria falar é que, antes de começar a falar de trabalho, é da noção de trabalho. Aí podia com aquela ideia de onde estão as fotos. Então, primeiro, acho que aqui a gente tem um público, a Angélica também falava de 17 a 70 anos ou mais. Então, eu queria falar para vocês, assim, quando vocês começaram a pensar no trabalho, qual a ideia de trabalho que a gente tinha? Então, a gente tinha essa ideia de trabalho como aquela lá que está na indústria, aquela outra que está na indústria, essa que está no escritório. E aí, a noção de trabalho é uma coisa fundamental para a gente pensar de que trabalho e que direitos nós estamos falando e como é que o trabalho da mulher se insere nesse mundo do trabalho. Sei que ontem vocês tiveram palestra com o Fausto, com o Dari. O Dari, eu sei que é um cara muito sensível à abordagem da questão das mulheres, mas que trabalho nós estamos falando? Então, se a gente pensar, talvez quem esteja na minha faixa etária, que já para lá dos 60, vai lembrar, quando você ia preencher um formulário, profissão da mãe, do lar. Do lar significava o quê? Não trabalha. Era quase isso. O pai, no meu caso, foi oleiro, depois foi metalúrgico, e a mãe era do lar. Que era assim, minha mãe não trabalha, era igual. Então, quando a gente pensa que... e era normal, não era uma coisa que ninguém questionava. Seu pai trabalha, sua mãe não trabalha. É que nem também o pessoal da minha faixa etária. Quando aprendeu estudar história, qual a periodização que a gente tinha? Pré-história, história antiga, idade média, moderna, contemporânea. O que era a sociedade? O que era a sociedade pré-histórica? É as sociedades que não têm história. Eram sociedades que não tinham leitura, sociedades ágrafas. Quer dizer que quem não sabe ler e escrever não tem história? Não, isso foi mudado. Então, aqui também, com relação ao trabalho, essa visão foi mudada. Então, essa mulher aqui, que não... Também outra coisa que a gente aprendeu agora recente, não é mulher escrava, é mulher escravizada, porque ela não nasceu escrava, ela foi escravizada. Não trabalha? Será que aquele desenho lá que mostra a mulher alimentando as galinhas não trabalha? Aquela que está ali abanando... A dona de casa não trabalha? Então, acho que essa é uma ideia muito importante para a gente pensar que acontece a partir da economia, do que a gente chama da economia feminista. É ver quanto do trabalho está incorporado. E eu quero relatar assim, uma experiência que eu tive para mudar de ideia. Eu lembro que eu tive assim, eu estudei na Metodista, e tinha uma professora que um dia chegou assim e falou assim: quem aqui a mãe trabalha, quem a mãe não trabalha? A bonitinha aqui foi da turma que levantou que a mãe não trabalhava. Olha que eu já estava com 20 tralalá, né? E levantou. Aí ela, muito assim, delicadamente, falou: nossa, não sabia que nessa classe tem tanta gente bem de vida. Gente que paga para lavar, para passar, para botar o lixo para fora, para ir no banco, para levar a criança para a escola, para cuidar de idoso. Olha, porque isso custa muito. Isso, se for pôr na ponta do lápis, assim, custa um dinheiro. E também prepara quem vai para o trabalho. Né? Imagina, a pessoa já leva sua marmita, ou chega, está com a comida pronta. Aí a gente já ficou meio incomodado, né? Aquele negócio assim já começou... E aí era ali uma classe, todo mundo estudava à noite, porque trabalhava durante o dia, portanto, todo mundo que trabalhava no mercado de trabalho formal ou estava desempregado, mas não era assim, rico, que podia pagar tudo isso. Então, foi a primeira vez que trouxe para nós essa reflexão de que o trabalho, você tem o trabalho
doméstico de cuidado, que é também um trabalho. Ele não estava, na época, isso foi lá nos anos 80, formalizado da forma como está hoje, com uma série de textos que a economia feminista trouxe para a questão da reprodução da vida, mas ele já estava presente. E o que era fundamental? Ele não era considerado, não era valorizado. Inclusive, academicamente, a gente tinha a ideia de que aquela ideia do trabalho, da questão da produção, você colocar no mercado de trabalho alguma coisa que você pode vender, que gera valor. Então, você tinha... Bom, como você não vende o mercado, não vende o seu trabalho doméstico de cuidado, portanto, ele não produz valor, portanto, ele não é de trabalho, né? Então, acho que tinha essa ideia, inclusive, teórica. Então, acho que foi muito bom a gente perceber que aqui você tem uma mulher que cuida, ali você tem uma mulher que cuida e trabalha, você tem as mulheres ali, principalmente para quem é da área rural, os quintais produtivos, você tem as mulheres, de fato, na produção, nas fábricas, no canavial, a trabalhadora doméstica, ali tinha uma do setor de cuidados, enfim, você tem uma série de trabalhos que as pessoas fazem no seu cotidiano e que são considerados trabalho. Então, primeira coisa muito importante para a gente entrar nesse mundo do trabalho é pensar isso, é pensar que hoje nós temos outra ideia de trabalho. Então, tem o trabalho, a ideia do trabalho formal, trabalho informal, mas que tem também um trabalho que é trabalho de reprodução cotidiana da vida. Aí pode mudar. Aí, então, acho que essa é uma ideia central. E aí também tem uma outra questão que a gente coloca aí, que talvez seja importante colocar, é a ideia de como esse trabalho e a permanência das mulheres no mercado de trabalho ele vai mudando conforme os interesses e a lógica que o capitalismo coloca para a gente. Então, você tem, por exemplo, um conjunto de legislações que reforçam a presença ou a ausência das mulheres no mercado de trabalho, na medida em que você tem um interesse que elas permaneçam, ou que elas alterem, ou que elas sejam excluídas. Então, eu usei como base, para fazer o texto que está aí, também a apresentação, a Maria Valéria Júlio Pena, a Cristina Bruschini e a Marilane Teixeira, para essa apresentação. Então, o que elas vão colocar é isso, que você, ao longo da história, você vai tendo um conjunto de medidas legislativas, de medidas de decretos, que eles incentivam, mas, ao mesmo tempo, mantêm a discriminação das mulheres e mantêm essa ideia do pátrio poder da divisão sexual do trabalho. Então, a divisão sexual do trabalho, divisão social, que é uma coisa importante, que você tem essa separação, inclusive, de homens, mulheres, negras, e também você tem uma divisão sexual do trabalho que reforça o papel das mulheres. Então, acho que isso é uma coisa importante. Aí, isso vai aparecer, eu mencionei aqui, na legislação, no Código Civil de 2016, que reforça a ideia do pátrio poder, então, do local de moradia, de você poder devolver a mulher não virgem, enfim, uma série de questões que tem. Apresenta como luta das mulheres a lei de 1932, que você consegue vários avanços, que é aquilo que eu mencionei para vocês. Aí consegue algumas reivindicações em relação à questão da maternidade, algumas questões em relação das horas de trabalho, algumas questões em relação à igualdade salarial. Então, é uma legislação bastante importante que vai trazer para as mulheres, posteriormente, na Constituição de 34, um avanço importante, mas continua sendo um vai e volta. E aí vocês vão lembrar, por exemplo, nós tivemos, com a Revolução Industrial, que foi um momento importante, nós temos, num primeiro momento, uma mudança de característica da sociedade, que passa do feudalismo para um processo de reorganização da sociedade. Num primeiro momento, vocês lembram que tem muitos desenhinhos, muitas histórias que tem as mulheres e as crianças nas fábricas. Na medida em que você vai tendo a constituição da sociedade burguesa, você vai tendo uma separação, ou seja, você vai tendo o retorno das mulheres para o mercado de trabalho, para casa, e
e os homens permanecendo na fábrica. E aí você vai ter uma separação, uma divisão sexual do trabalho e uma divisão social do trabalho. Você tem o papel dos homens na fábrica, no lugar público, e das mulheres no espaço privado. Então, isso é uma coisa importante que vai marcar a característica da família burguesa e que predomina bastante ainda hoje, embora, eu queria até mencionar para vocês um dado aqui que eu não sei de cor, mas que é muito importante para a gente refletir, que assim, hoje você tem 2 milhões de domicílios chefiados por um único membro da família. Ou seja, você não tem aquela ideia de família tradicional que a gente pensa. Quase 90% chefiados por mulheres, com filhos menores de 14 anos. E de 70% a 80% dessas mulheres são negras. Então, você não tem mais, hoje, esse padrão. Embora ele seja considerado o normal, o padrão, ele já não responde mais a uma realidade que a gente vive. Então, eu acho que isso é uma coisa bastante importante. Aí, deixa eu ver se tem elementos que eu já falei aqui. Outra coisa que eu acho que a gente precisava levar, eu queria uma citação da Maria Valéria Juno Pena. Pode ir passando que eu te falo quando que é. Aí já tem. Aí, uma coisa que a Maria Valéria Juno Pena levanta, e que eu queria mostrar, assim, que como você, num determinado momento, uma questão que é valorizada, ela tem presença de homens. Quando ela é desvalorizada, ela tem a presença das mulheres. Então, ela vai falar que, no primeiro censo que a gente tem de 1872, ela cita várias estatísticas que não vou entrar nelas. Mas, primeiro, das pessoas que estavam na indústria, hoje a indústria é considerada o setor de ponta, né? Das pessoas que estavam na indústria, 70% eram mulheres. Por que eram mulheres? Porque o setor principal era a agricultura. Então, como a agricultura é o carro-chefe, era lá que estavam os homens. Na medida em que isso vai se alterando, você vai tendo a crescente substituição das mulheres na indústria pela participação masculina, que predomina ainda hoje, né? Exceção em alguns setores considerados mais fragilizados, como o têxtil e o setor de calçados. Então, acho que é importante. Ela vai dizer que você tem... Pode mudar. Ela vai dizer que você tem alguns movimentos importantes que vão afastando, que vão trazendo ou levando as mulheres para o mercado de trabalho. Pode pular, que isso aí já falei naquela hora. E, quando faz isso, faz como? Aí ela vai dizer... Então, você tem as legislações, no geral, elas disciplinam a classe trabalhadora como um todo, e, em especial, disciplinam as mulheres. Em alguns momentos, como reivindicações, em outros, como restrições. Então, e por meio de uma outra coisa que é importante pensar, é esse terceiro ponto, que ela estabelecia um papel reservado à família e como trabalhadora de reserva. Acho que sempre isso vai aparecer no começo, aparece logo depois da guerra, e, depois dos anos 60, aí já consolida, não como uma política de tirar as mulheres do mercado de trabalho, mas como uma política de reforçar a segmentação das mulheres. Pode virar. Pode tirar. Esse eu já falei. Aí, eu acho que esse momento que eu já vou só reforçar, que é uma coisa que a gente percebe hoje. Então, o que a gente vê? Lá atrás, a gente falou, a gente tem 3 movimentos importantes, segundo a Maria Valéria Juno Pena, que a gente vê na incorporação das mulheres no mercado de trabalho. Uma primeira é essa que eu falei para vocês. Elas são incorporadas à indústria. Elas estão na Revolução Industrial, elas estão aqui também no Brasil, no começo do século, meados do século XVIII para XIX. A utilização da mão de obra feminina. Aí sai. Aí começa... o setor agrário começa a perder força, aí a indústria perder força, a indústria ganha força, elas vão saindo. Um segundo momento é a utilização da mão de obra em produção de bens de consumo não duráveis que perderiam posteriormente o dinamismo. Isso acontece tanto assim como a gente vê hoje no comércio, mas também, por exemplo, profissões que eram consideradas assim importantes, o bancário, com aquela gravatinha, tal, e o professor, na medida que esses setores vão feminizando,
vai caindo o poder, não só de prestígio social, como um prestígio financeiro. Pode mudar. Aí eu acho que já falei um pouquinho, mas é importante reforçar. A partir dos anos 60, a gente tem um movimento importante, acho que aqui algumas pessoas vão falar, eu estava vendo a programação, que, a partir dos anos 60, a gente tem um reforço grande do movimento feminista, o movimento feminista na Europa, depois aqui no Brasil, quando chegam muitas mulheres exiladas, embora a gente não possa nunca esquecer que teve uma participação importante já nos anos 20, 30, de mulheres muito valorosas que se organizaram, seja nos partidos, no Partido Comunista, seja nas federações de mulheres. A gente sempre teve... É ruim a gente falar a partir de tal, porque sempre a gente nega aquilo que a gente está falando, né? Sempre teve histórias e lutas de resistência. Mas é importante pensar que, a partir dos anos 60, tem um movimento muito mais forte que passa a incorporar as mulheres no mercado de trabalho, uma ideia de necessidade também, porque você vai ter a dinâmica social, mas também uma demanda que passa de exigência de autonomia e independência, porque as mulheres começam a pensar que elas precisam ter algum nível de autonomia sobre suas vidas, porque parece pouco, mas você tem que pedir para uma pessoa com a qual você convive, pensando no seu marido, seu pai, sua mãe, enfim, que você precisa de dinheiro para você comprar uma roupa íntima, que você precisa de dinheiro para ir numa festa, que você precisa de dinheiro para tudo, é um grau de dependência que quebra a sua autonomia. Então, acho que essa ideia de que as mulheres precisam, para complementar, para ajudar na sua casa, e nós que somos filhos de operários sabemos que todos precisam trabalhar para ajudar a manter a casa. Então, isso é um elemento que mobiliza, mas também tem a ideia de ter seu próprio dinheiro. Que papai falava isso para a gente. Quando a gente terminou o ginásio, meus filhos, que eu podia dar para vocês, eu dei. Agora, se vocês quiserem alguma coisa a mais, casa e comida vocês vão ter. Alguma coisa a mais vocês têm que trabalhar para ter. Né? Então, acho que essa é uma ideia importante. E, agora, uma coisa importante que aqui, sobretudo, a Cristina Bruschini levanta, é que você pensar no mercado de trabalho não depende apenas de ter emprego. Digamos que abra um concurso que as pessoas possam entrar, ou abra uma frente de trabalho. Ela vai depender também da maneira como as pessoas estão inseridas socialmente. A pessoa ela tem capacidade pessoal, profissional, vontade, mas se ela tem filho ou uma pessoa dependente em casa, não tem onde deixar, como é que ela vai fazer isso? Então, aí entra outro elemento, que é um elemento da importância da gente pensar em políticas públicas. E outro elemento que aparece, não de forma muito explícita, é a questão da diferença de classe e raça. Por quê? Porque aparece muito. Eu acho que essa questão racial é uma das coisas que a gente tem que se debruçar muito, porque isso de acesso e permanência no mercado de trabalho é muito forte, não só pelo preconceito, pela discriminação, mas também pelas condições sociais que as pessoas vivem, justamente pela forte marcação racial que vai tendo e vai discriminando, vai alijando. Ou seja, você tem um emprego, você mora lá no fim do mundo, é muito mais difícil de você chegar do que você que mora perto do seu trabalho, que, em geral, é um local mais acessível. Então, esses elementos são muito importantes a gente considerar no mercado de trabalho. Pode ir, rolar. Eu acho que aqui, olha, tinha um dado de 70, para vocês verem como mudou pouco. Você tem mulheres segregadas em algumas ocupações. Onde estão? Elas estão no emprego doméstico, trabalhadoras rurais, funcionários de escritório, costureiros, lavanderias, balconistas, serventes, enfermeiras, tecelãs, que são empregos considerados femininos, mas não só isso, também que eles reproduzem a feminilidade, vamos dizer assim, mas também são menos salários mais baixos, mais rotatividade. E é importante, a Marilane teve recentemente, numa fala que eu ouvi dela, ela apresenta, você tem basicamente isso, mas o que cresceu muito agora, recentemente? Área de beleza, então, manicure. Então, a gente vai pensar onde a gente mora, o que abriu. Manicure, toda essa área, cabeleireira, área de beleza e afins. Como estética, isso, estética, área de estética. Então, as mais variadas, conforme o bairro,
aqui eu vi que as coisas de estética são assim, uns salões assim, imensos. Onde eu moro tem assim, vários salões pequenos, mas também o setor de cuidado. Então, o setor de cuidado é um setor que cresceu muito porque a população está envelhecendo e cresceu muito na medida que você tem crise, você tem também menos serviços prestados. Pode ir. Tá, eu já falei isso. Aí, uma coisa já mais importante, para a gente já pulando, eu não sei quantos tempos eu tenho, Angélica. Hã? Tenho 10 minutos, então tá. Então, uma coisa importante da gente pensar, nos anos 80, o processo de democratização, quando a gente tem novos personagens entrando em cena, quando a gente tem o fortalecimento dos movimentos sociais, a gente tem nesse movimento o movimento feminista, que é um movimento bastante importante e que vai trazer também suas contribuições para o movimento sindical, que, a partir daí, traz importantes contribuições para a pauta das mulheres, inclusive já entrando como cláusulas, a gente abordava as questões específicas das mulheres, que a gente estava ali entre gênero, mulheres, na época tinha assim, um certo receio de como abordar o tema, mas eles entram. E é importante lembrar que as mulheres trazem também como pauta importante a presença das mulheres nas estruturas sindicais. Então, a gente vai ter a luta pela cota no movimento sindical, a luta pela paridade no movimento sindical, que isso, logo depois do PT, que teve em 91, a CUT tem a política de cotas, e vai ter depois a paridade também, depois que o PT, então, impulsionado pelas políticas do PT, pode ir. Aí, eu acho que eu não vou me estender, porque eu acho que tem bastante gente aqui que trata disso, mas eu acho que um momento importante para nós, assim, como mulheres, foi a Constituição de 88. Acho que a Constituição de 88 é importante para todos os segmentos, para a saúde, para a educação, para os trabalhadores em geral, para as mulheres também, porque ela estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, como diz a música que abriu os trabalhos assim, é uma lei fundamental, porque ela traz como tira da legislação aquilo que tinha de submissão das mulheres em relação aos homens, né, que você tinha ainda, de alguma maneira, muito forte a questão do pátrio poder, da mesma forma que um elemento importante também é trazer o racismo como um crime inafiançável, né? Então, aí tem vários elementos que a Constituição traz em relação ao trabalho, né? A questão pode mudar. Então, acho que aí a gente pode a questão da diferença salarial, da licença gestante, da proteção do trabalho da mulher, a questão da escolaridade, de garantia da idade escolar, que é importante você... tudo bem que a questão da creche é um elemento de direito das crianças, mas ele tem um impacto muito grande para a vida das mulheres. Então, acho que e também trouxe alguns direitos para as trabalhadoras domésticas. Acho que isso já é uma coisa bastante... Não todo quanto a PEC trouxe depois, mas ele vai trazer alguns direitos que são muito importantes, que alteram muito a vida das mulheres. Pode mudar. Aí eu vou mudar. Pode ser da família também, pode passar. Acho que das rurais, uma coisa muito importante, eu acho que muda muito a vida das rurais, porque, a partir do momento que elas podem ter acesso aos direitos previdenciários, acho que isso faz muita diferença. Porque você trabalha... Lembra aquele quadrinho que a gente apresentou no começo, lá dos que era considerado trabalho, não trabalho? Então, muito do que a trabalhadora rural faz no seu cotidiano, na sua pequena horta, com o seu quintal produtivo, não é considerado trabalho. Então, na medida que isso traz uma seguridade, um direito muito importante. E, posteriormente, depois, no governo Lula, toda essa política de documentação rural foi muito importante. Você tinha muitos homens, muitas mulheres que não tinham documentos, que não existiam civilmente, né? Sempre existiram, foram existências importantes, mas não tinha essa... Então, isso foi uma coisa muito importante. Pode ir... aí, eu acho que uma coisa muito importante foi a emenda constitucional número 72, que garante o direito que as trabalhadoras domésticas têm os mesmos direitos que os demais trabalhadores. Isso depois ainda foi
regularizado, dependeu de uma lei complementar, mas foi uma coisa muito importante, e é uma batalha muito importante dos trabalhadores domésticos, que, apesar de elas terem esse direito, uma grande parte ainda não pode usufruir desse direito. Não, elas não, porque elas outro dia a gente estava numa reunião, elas falaram assim, por exemplo, com essa proposta que tem agora da lei contra o assédio, também proposto pelo governo Lula agora na sua última edição. Elas falam assim, como é que eu vou... Você pega uma fábrica, você pode até ter um movimento, assim, mas dentro de uma casa é muito difícil. Você não pode, ninguém pode entrar na sua casa para verificar se tem assédio. Então, é uma luta muito difícil para elas, tanto de conseguirem regulamentar a sua situação, como depois denunciar outros direitos que elas têm. Podem ir. Aí eu vou pular, mas é uma coisa importante, que é as trabalhadoras domésticas hoje representam a maior ocupação das mulheres. Então, isso é uma coisa muito importante. A principal ocupação das mulheres negras e a segunda principal ocupação das mulheres brancas. Então, é uma área que precisa ser olhada com muito cuidado. Então, precisam de garantir muitos direitos. Que sejam garantidos os direitos que elas tiveram. Aí, vocês, acho que ontem falaram, o Dari deve ter falado, o Fausto também, sobre o que significou o golpe, mas basta a gente ver o que significou, sobretudo, para as mulheres que estão, assim, naquilo que a gente falou, nos setores segregados, os setores ocupacionais. Por exemplo, na limpeza, no cafezinho, na questão do próprio trabalho doméstico, como significou eu não diria não precarização, significou uma exclusão do mercado. Então, por exemplo, eu trabalhei no prédio da CUT. A CUT tinha as pessoas que faziam limpeza. Então, aí, quando fechou a limpeza, o cafezinho, isso sai. Os outros, que são alguns, vão para o home office, o teletrabalho, enfim. Agora, esse pessoal da estrutura foi. E aí, geralmente, são o pessoal que está no setor mais fragilizado, mais precarizado, as que moram lá na periferia. Então, acho que isso vai só reforçar. Acho que é importante a gente pensar também isso, pensar... eu falei da pandemia quando falei daqui, mas também aqui a desregulação do trabalho afetou principalmente as relações que estão as mulheres que estão nos mercados mais frágeis. Porque, por exemplo, você vai alterar uma norma de funcionamento de uma Volkswagen, você tem uma categoria forte, que vai pressionar, não quer dizer que ela ganhe, mas ela tem mais força. Você vai fazer isso numa pequena oficina de costura, então, essa ideia de você ter o contato direto, da negociação ser direta com os patrões, fragilizou muito as categorias das mulheres. Pode mudar. Acabando, porque já está... acho que isso eu já falei, acho que a divisão sexual do trabalho é uma das características do mundo do trabalho, e é importante pensar que está muito colado a questão de ser mulher e ser negra. Isso para a gente é muito difícil separar. Se você não juntar isso, porque tudo bem, você tem uma discriminação das mulheres, mas para nós o marcador racial é muito forte. Pode ir. Vou pegar os desafios. Porque a gente viu, continua, olha, uma coisa que passou numa lâmina lá atrás, a desigualdade salarial, embora tenha reduzido todo o primeiro e segundo governo Lula, na Dilma, ela permaneceu. Ela ficou um pouquinho menor nos setores mais... Quem ganhou salário mínimo? Quando aumentou o salário mínimo, aumentou para todo mundo, homens e mulheres. Então, os setores de mais baixos salários, eles permaneceram com pouca diferença salarial, porque o salário já era baixo. Na medida que você vai subindo na hierarquia salarial, aumenta a diferença, por isso que não reduziu tanto assim. Aí, o que eu acho que é um elemento que eu até vou ler com vocês, que coloca como desafio. Bom, a elaboração de leis severas e que punem práticas discriminatórias é um caminho. Então, isso é uma coisa que está sendo pensada em relação à questão da igualdade salarial, é uma questão que está sendo pensada em relação à lei do assédio. Então, acho que isso é um caminho muito importante para a gente tentar superar algumas desigualdades. Na maior parte das situações, estamos nos referindo à falta de oportunidades e práticas de contratação discriminatórias realizadas pelas empresas, portanto, difíceis de serem percebidas e denunciadas. Dessa forma,
um desafio é superar os obstáculos que produzem as discriminações, eliminando barreiras que impedem as mulheres. Aqui eu quero fazer um parênteses. Embora diga-se em relação às mulheres, tem um elemento que é muito importante. Eu posso dizer assim, chega lá a Angélica, chegou nosso artista ali, Wanderson. Chega a Angélica e o Anderson. Aí contrata, os dois têm currículo parecido, contrata o Anderson. Não está dito que... Os dois têm currículo parecido, mas prefiro o Anderson. Não teve. Preferiu, tá bom. Aí chega a Angélica e a companheira ali que está do lado do Anderson. Aí, Neuza. Aí, as duas têm o mesmo currículo, não sei o quê, contrata a Neuza, contrata a Angélica. Não está, o critério foi aparentemente objetivo. Aí, o que está por trás aqui? Contratou o homem em detrimento da mulher, contratou a branca em detrimento da negra. Então, além de superar algumas barreiras, que significa ter políticas públicas, por exemplo, no caso das mulheres, creches, lavanderias, refeitórios públicos, também ter ações afirmativas. Porque as pessoas criticam, mas se não tiver uma cota que fala assim, tem que ter pelo menos um número X de negros, de mulheres, é muito difícil que seja incorporado, porque você não está dizendo que está discriminando, mas você não está contratando. Então, você tem que garantir isso. Então, eu lembro, tá aqui, eu vi que o Diogo entrou aí, quando a gente falava no PT, das ações afirmativas, é isso, não é para você igualar, mas é uma coisa, não é natural, é uma medida artificial, mas é uma medida artificial para superar uma desigualdade que a gente tem. Então, é isso importante. E aí, é um desafio superar os obstáculos que produzem discriminações, eliminando as barreiras que impedem as mulheres possam chegar a determinadas profissões ou setores econômicos. Para isso, é necessário sair da lógica do mercado, transcendendo para outros âmbitos, como o próprio espaço de reprodução, em que as mulheres e homens são socializados para assumirem distintos papéis na sociedade. Então, um elemento fundamental aqui é que a gente tem... Aquele comecinho, a gente começou lá, falando dos diferentes trabalhos. É importante que os homens também assumam esse papel no cotidiano, ou seja, da divisão sexual do trabalho, que assumam as tarefas de domésticas e de cuidado, como parte de uma reprodução da vida, como parte, inclusive, de um trabalho coletivo, e como parte de uma ideia que é muito cara para a gente, que é a ideia do bem viver, né? Que a gente possa ter um trabalho... acho que é isso, e a gente também agradece demais pela oportunidade, pela audiência, pela participação com sorrisos, com concordâncias, com discordâncias, e obrigado pela oportunidade. E guardei um beijo que você me deu.